Essa é coisa de prova, né? Essa é de também prova. é da prática. Quais são as principais dificuldades no dia a dia em relação ao manejo da amamentação? Ou seja, quais são aqueles obstáculos, né? O Ministério da Saúde coloca lá alguns obstáculos, Sim. né? O que você destacaria? Na verdade, agora que você mencionou, eu vou dividir em duas dificuldades aí de manejo. O relacionado à prova e o relacionado à prática. Perfeito. Né? Porque o relacionado à prova cai muito, tanto do Ministério quanto da Sociedade de Pediatria, né? A falta de informação, tanto da família quanto dos pais, a dificuldade de acesso, a dificuldade do posicionamento, que a gente tem que saber o posicionamento e a pega do bebê. Sim. Por outro lado, a gente sabe isso na teoria, mas para você, né, que já está aí na prática, você sabe, por exemplo, o bebê tem que estar com a boquinha aberta, posicionado na mama da mãe. Mas alguém te ensinou, por exemplo, que esse bebê tá lá mamando, escorrega, você tem que puxar o queixinho, fazer uma manobra, ensinar a mãe a fazer essa manobra para que ela mantenha a amamentação? Porque se esse bebê escorrega, causa fissura, a mãe tem dor e aí a mãe não quer mais amamentar? Então, eu acho que vem um pouco da teoria, ali das dificuldades da informação, da nossa formação. Certo. Eu fui aprender muitas coisas de amamentação depois que eu tive filhos e depois que eu tive dificuldade. Talvez se eu não tivesse dificuldade, na pele, né? Eu não teria aprendido. Exato. Né? Então, eu acho que cabe informar, tirar os mitos, né? A mãe, a família, a avó, vem com aquela história pra mãe, o leite é fraco. Sim, né? famosa hipogalactia, né? Leite é fraco. O leite é fraco, o leite da mãe não sustenta. Ou na própria maternidade, vamos colocar um bico de silicone já que tá doendo? Aí a gente... desmorona tudo, aí já começa bem errado. Então, eu acho que as dificuldades são tanto da família, que não tem o conhecimento e que fica ouvindo aquele monte de coisa. Nossa, esse bebê não tá ganhando peso. Meu primeiro filho não ganhava peso. Magrelo que só. Você imagina o que eu ouvia? Nossa, será que você não vai precisar de uma forma? E eu ali, firme e forte. Né? Quanto da parte profissional, da parte do residente, que às vezes não tem a experiência. Só fala pra mãe, colocar e mamar. E não é só colocar e mamar. A gente sabe que tem muitos empecilhos por aí, né? E você tocou num ponto muito interessante, que é essa coisa da família, né? Já atendi muitos pacientes no ambulatório que vinha a mãe e a avó, a mãe da mãe, né? A avó materna. E a avó falava, olha, doutor, na minha família ninguém consegue amamentar. Aí já vinha aquele contra, assim, sabe? Deixa eu pedir uma desculpa aqui, desculpa mãe, mas a minha mãe falou exatamente isso. A minha mãe falou assim, nossa, quando eu tava grávida do meu primeiro filho, minha mãe falou assim... Nossa, Sabrina, mas ninguém na nossa família já dá um consegue contra, amamentar. Aí vem aquela... Eu falava, pronto, desanima, vou ter né? dificuldade de amamentar. Desanima, né? Aí veio o Enzo, que teve linguinha presa, fez cirurgia, passou por translactação, enfim, um monte de transtornos. Quando ele estava perto de 1 ano, eu participei na Prefeitura de São Paulo na semana de aleitamento materno para contar a minha história, né? A minha visão como pediatra. E minha mãe foi junto, né? E nesse meio tempo, minha irmã teve gêmeas, que também foram amamentadas exclusivamente. Caramba, isso Aí depois de um tempo, minha mãe falou, nossa, como pode? Ninguém tinha leite na nossa família, mas você e a sua irmã tem bastante leite. Mas eu acho que essa é a evolução natural, né? Os filhos têm que superar os pais, não é isso? Pois é, minha mãe ficou impressionada, porque ela sempre falava... E assim, eu não só amamentei, como eu tirei leite. Eu voltei a trabalhar com 3 meses e 20 dias. Né? No primeiro posto que eu trabalhava, eu saí um pouquinho antes, porque eu tava com restrição de crescimento do Enzo. E eu mantinha o Enzo com leite materno ordenhado. Mas então, você voltou a trabalhar com 3 meses e meio, é isso? 3 meses e 20 dias dele. E 20 dias, quase 4 meses. Mas você conseguiu manter o aleitamento exclusivo mesmo trabalhando, não? Até 6 meses. Caramba! E complementado até 2 anos ou mais, no caso do Enzo, 2 anos e 4 meses. Assim, eu posso me classificar como um amigo do peito, mas eu não sou fanático do peito. Eu mudei um pouquinho. Eu era um pouco mais fanático antes de ter filho. Depois que eu tive a primeira filha, ela teve muita dificuldade de amamentar. E eu ficava com a minha mulher, não, tem que amamentar. Coitada, e ela perdendo peso, e ela chorava sem parar. E eu, não, mas não tá tão ruim assim, caiu só um percentil. Isso de fato acontece, né? Eu acho que a maioria das mulheres consegue amamentar muito bem, mas... Se não está conseguindo, tem o outro lado também. Tem o outro lado. Às vezes tem que acrescentar uma fórmula, não tem muito caminho. Tem que acrescentar, e eu acho que cabe ao pediatra, ao residente. Ter a sensibilidade. Né? Ao aluno que está lá na faculdade, que encontra no ambulatório, ter a sensibilidade de dizer, tá tudo bem.
Né? A fórmula existe para isso. Exato. A fórmula ela tem como padrão ouro o leite materno. Sim, mas ela perfeito. tem os nutrientes necessários. Lógico, a gente não tem a parte de anticorpos, né? As doenças maternas, as imunoglobulinas, a gente não tem. Mas as fórmulas modernas, né? Hoje em dia nós temos fórmulas com a DHA, ARA. Uma série de suplementos. Uma série de suplementos para o desenvolvimento cognitivo. Eu tive algumas situações assim de experimentar algumas fórmulas novas que eu vi o cocô do bebê assim no consultório e falei, gente, é cocô de leite materno. De tão bom que ficou ali o parâmetro, né? Então, eu acho que cabe também a gente dar um alívio para aquela mãe que, ó, tá tudo bem. Ela não tem que se sentir culpada, né? Mais ou menos mãe. Lógico. Eu acho que se eu não fosse pediatra, talvez eu tivesse desistido da amamentação do Enzo. Porque você tinha um conhecimento teórico, né? Isso também ajudava, né? Mas eu ficava pensando, eu falava, meu Deus, vou comprar uma chupeta pra esse menino. Meu Deus, esse menino tá ganhando peso. Eu levei a balança do consultório pra casa, pesava o menino todo dia. Aí a Fama falava, não pesa todo dia. Agora, interessante dessa parte do... que a gente falou um pouquinho de prova, né? Eu, de tanto ver questão de amamentação, de aleitamento... tem um macetinho lá, um cat jump, né? O pulo do gato, que é o seguinte: a história da pega, né? Sim. Toda questão de prova, de aleitamento, tem duas regras básicas. Primeiro, nunca troque o aleitamento materno por fórmula. Pelo menos na prova, jamais. Nunca. E outro, o caminho da resposta certa vai pela pega, né? Perfeito. Vai pela pega. Perfeito. Aí na vida prática a gente muda um pouquinho. Sim. A pega é fundamental. Sim. Se esse bebê não pegar direito, essa mãe vai ter fissura, vai ter mastite, vai ter leite empedrado, vai sofrer. Né? Agora a fórmula, às vezes a gente precisa. Sim. Né? Contei mesmo pra você, a gente tava conversando aqui. Às vezes o bebezinho que chega, perdeu muito peso, tá com dificuldade, a gente precisa complementar. Se esse bebê vai seguir com a fórmula ou não, isso a gente vai ver no acompanhamento. Né? Exato. E esse lance da pega... há alguns anos, né? O Ministério da Saúde acabou publicando assim aquelas 4 regrinhas para boa pega. Para boa pega, para o bom posicionamento. Exato. Mas como a pega cai muito, eu até criei uma mnemônica que é assim... Me conta que eu não sei. De cima para baixo, a areola aparecendo na parte superior, depois a boca bem aberta, depois o lábio inferior voltado para baixo, depois o queixo tocando a mão. Você vai de cima para baixo. Aí vai na pega. Perfeito. Gostei.